Olá! Hoje nós vamos trabalhar com um conceito que é bastante interessante em programação em C, em programação em diversas outras linguagens, que é o conceito de recursividade ou recursão, que é uma técnica de programação um pouco mais avançada, onde uma função ou um método em outras linguagens chama a si mesmo. E essa chamada a si mesmo, independente de ser uma chamada recursiva, uma chamada circular, ela consegue resolver questões de complexidade do algoritmo, torna a solução de muitos algoritmos bastante mais elegante. E em alguns casos, basicamente, é uma das poucas opções que você tem para tornar um algoritmo praticável, para tornar um algoritmo mais fácil de ser entendido e de ser implementado em diversas situações. A recursividade em C, então, é a capacidade de que uma função em C pode fazer uma chamada a si mesma dentro do próprio corpo. Então, dentro do corpo da função tem uma chamada à própria função. Você entra e vai executando o código daquela função e, de repente, ali no meio desse código, há uma chamada para a própria função. Com parâmetros possivelmente diferentes, em geral a recursividade é controlada através desses parâmetros, mas o ponto interessante é que você tem uma chamada para a função dentro do corpo da própria função. É uma chamada circular, é uma definição circular. E a recursividade é um recurso que ele é possível em basicamente qualquer linguagem de programação moderna e é uma técnica de codificação que tem o intento de fazer com que os algoritmos se tornem mais simples para serem implementados, que você tenha implementações mais elegantes e que tenha um código que tenha uma manutenção mais simplificada. Em muitos casos, a recursividade vai permitir que você implemente algoritmos de uma maneira onde o programa seja mais inteligível, onde você consiga entender melhor o programa e consiga, por conseguinte, dar manutenção de forma mais fácil a esse programa também, que é um assunto recorrente, bastante relevante em computação, que é o fato de quanto custa para um software ser mantido. Nós conseguimos mensurar de formas mais ou menos adequadas quanto um software custa para ser gerido, para ser produzido, para ser criado, mas uma vez que ele é criado, ele entra em processo de manutenção e ele pode permanecer em manutenção, em utilização e, portanto, em manutenção por décadas ou por muito tempo. Nesse caso, nós temos que garantir que essa manutenção seja feita a um custo razoável, que você não tenha um custo muito alto para isso e que, portanto, ela seja mais praticável, seja mais utilizável, seja mais fácil dentro do ciclo de vida do software. Geralmente, a recursividade é usada para que as soluções de programação sejam mais claras. Ela não vai aumentar, ela não tem intenção de aumentar o desempenho do algoritmo em si. O seu programa não vai ficar mais rápido por conta da recursão. Na realidade, é provável que ele fique ligeiramente mais lento, quase de maneira imperceptível, mas ele vai ser ligeiramente mais lento, porque a recursividade inclui o fato de que você chama e chama e chama várias vezes a mesma função, portanto você está empilhando e desempilhando novamente todas as chamadas dessa função. Em vez de você somente entrar dentro de uma função e executar um código lá dentro com um loop, com decisões e coisas assim, você substitui parte dessas estruturas de programação por novas chamadas da própria função. E é mais caro, em termos de operações dentro do computador, fazer uma chamada a uma função, quando você tem que colocar valores dentro de uma pilha, depois retirar valores da pilha de execução do programa, do que somente executar um laço ou executar algumas decisões. Geralmente, então, os algoritmos não recursivos acabam talvez tendo um desempenho melhor, embora a diferença de desempenho seja mínima. Você espera ganhar desempenho com recursividade, espera ganhar desempenho na programação. É esperado que suas soluções sejam mais simples, seu código seja mais claro, a manutenção seja mais simples e, portanto, você consiga ganhar um desempenho no processo de programação, que é um processo caro, e não tanto na execução. A execução, como eu comentei, vai ter um desempenho muito próximo, embora talvez não igual a um algoritmo não recursivo. Como a ideia de recursividade acabou sendo abraçada por um conjunto grande de programadores, ou por basicamente toda a comunidade, muitos algoritmos já passaram a ser pensados tendo esse tipo de solução como uma das bases de como o algoritmo seria desenvolvido, de como o projeto algoritmo seria feito.
Na realidade, muitos algoritmos que nós vamos ver nessa própria disciplina usam recursividade, usam recurso de recursão dentro do algoritmo, e eles foram provavelmente desenvolvidos já pensando no aspecto de recursividade. Algumas soluções claramente pedem por uma solução recursiva. E uma vez que as linguagens começaram a ter a possibilidade de realizar recursão, isso passou a ser mais comum dentro de implementações de algoritmos e de soluções diversas para organização de dados, para estruturas de dados, buscas, ordenações e coisas assim. Basicamente, a recursividade vai fazer com que, quando você está chamando novamente e várias vezes a mesma função, você utilize a pilha, as operações de push e pop da pilha do programa, para conseguir controlar essas diversas execuções, uma dentro da outra. E o ponto crucial de recursividade é o fato de que você precisa ter alguma condição, você precisa ter algum teste para que a recursividade pare. Isso quer dizer que se o seu programa, se a sua função somente chamar a si mesma, e chamar a si mesma, e chamar a si mesma, e continuar chamando, você vai muito provavelmente entrar num loop infinito. E nesse caso, você vai provavelmente estourar o teu espaço da pilha do teu programa. Nós já vimos como que a memória de forma geral funciona no programa, e nós temos aqui, deixa eu afastar essa câmera um pouco para cá, nós temos aqui a pilha, onde ela cresce do espaço de memória disponível para baixo, o heap, onde você coloca as variáveis de alocação dinâmica, o código do programa e as variáveis globais que você tem. A pilha ela cresce em termos de endereçamento de cima para baixo, mas ela geralmente tem um tamanho limitado. Em quase todos os sistemas operacionais, em quase todos os tipos de linguagem, você tem um tamanho limitado para a pilha, porque ele precisa reservar esse espaço previamente e precisa reservar a estrutura para que a pilha funcione. A pilha é um tipo de estrutura de dados que é chamada de LIFO, que é o Last In, First Out. O último elemento a entrar na pilha é o primeiro a sair, e é realmente como se fosse uma pilha de papéis, uma pilha de objetos, que você vai empilhando um em cima do outro, e realmente o último que se coloca no topo da pilha é o primeiro que vai ser retirado. Você não vai retirar um elemento do meio da pilha ou da base da pilha sob pena de você desmontar a pilha toda. Então a pilha é um exemplo de uma estrutura de dados onde você coloca os objetos todos dentro dela, e o último que você colocou vai ser o primeiro que vai ser retirado depois. E as ações de colocar e retirar objetos de uma pilha são chamadas de push, quando você coloca alguma coisa dentro da pilha, e de pop, quando você retira alguma coisa do topo da pilha. Você sempre coloca alguma coisa no topo da pilha e retira essa mesma coisa do topo da mesma pilha. A recursividade, se você só deixar com que a função chame a si mesma indefinidamente, você vai provavelmente entrar em um loop infinito e vai chamar tantas vezes a mesma função que o espaço da pilha reservado pelo sistema e pelo compilador vai muito provavelmente ser exaurido. E você vai ter um estouro de pilha, você vai ter um conjunto de erros diferentes, dependendo da linguagem do sistema, mas com quase toda certeza o seu programa não vai continuar. Isso quer dizer que o seu programa tem que controlar até quando que ele fica chamando a si mesmo. A tarefa em si tem que ser uma tarefa bem determinada. Por isso que a gente chama isso de que você tem que ter o caso base e o caso recursivo. O caso recursivo é quando o programa percebe que ele tem que chamar a si mesmo para continuar executando aquela função. E chama a si mesmo, mas vai chegar um ponto, vai chegar uma certa etapa da execução do programa que ele percebe que não precisa mais chamar a si mesmo porque a tarefa deve ter terminado ou o espaço de busca terminou, e então ele para e retorna algum valor para a chamada anterior, e isso vai desencadeando todos os pops da pilha, de forma que você chamou diversas vezes uma função, e então a função vai ser retornada até que o teu programa encerre. O ponto principal do que nós temos que ver aqui é que o seu programa tem que ter uma condição de parada. Tem que haver uma condição, tem que haver uma situação, uma decisão, alguma coisa assim dentro do seu programa, de forma que ele chame continuadamente, mas exista um fim para isso, de forma que num certo momento ele pare de chamar a si mesmo e comece a retornar valor para que as chamadas de função sejam todas retrocedidas. Mesmo numa condição normal, existe a possibilidade da recursividade estourar a pilha, se a pilha for pequena, se você fizer um conjunto muito grande de chamadas, embora isso seja pouco provável em condições normais, projetadas dentro de como o algoritmo funciona.
principalmente é importante que vocês lembrem que você tem que ter uma condição de parada. E é muito difícil pensar isso de forma abstrata, mas a gente tem como colocar isso no exemplo um pouquinho mais concreto, que é quando a gente tenta implementar uma fatorial. Se vocês lembram da fatorial, a fatorial é claramente um tipo de problema a ser resolvido, que onde nós podemos aplicar recursividade, e nós já vamos ver nesse exemplo aqui o porquê. Esse exemplo aqui é a fatorial usando uma solução, um algoritmo não recursivo. Como todos se lembram, a fatorial de um número é um número multiplicado por ele menos 1, por ele menos 2, ele menos 3, ele menos 4, assim por diante, até chegar a 1. Você não pode chegar a 0 porque você zera todo o cálculo. Então a fatorial é basicamente um loop, que é o que está colocado aqui nesse programa, onde nós recebemos um inteiro como argumento dessa função chamada fatorial. Nós temos um acumulador aqui, que é esse inteiro fat, que ele recebe 1, a gente não pode colocar 0 nele, senão ele zera toda a multiplicação. E daí nós vamos decrescer um contador de num até 1. Então vamos decrescendo ele até 1. Até 2 no caso aqui, porque nós não precisamos fazer a última multiplicação por 1. E vamos acumulando, fazendo uma acumulação de multiplicação, multiplicando esse fat, que começa com 1, ou seja, o elemento neutro na multiplicação, vamos multiplicando todos os números que temos aqui. Então, se a gente colocar com 5, a gente vai multiplicar 5 pela fatorial, no próximo passo 4, 3, 2, e assim nós chegamos ao resultado da fatorial de 5, que é 120, e retornamos essa fatorial aqui. Esse é um algoritmo que pode ser resolvido por um loop, por um laço. Mas existe uma coisa interessante de que o algoritmo de fatorial também pode ser resolvido de maneira recursiva pelo fato de que a fatorial de 5, na realidade, é 5 vezes a fatorial de 4. A fatorial de 4, na realidade, é 4 vezes a fatorial de 3. E assim por diante. Então, pensando no fato de que o próprio modo como funciona o cálculo da fatorial pode ser interpretado de maneira recursiva, você pode explicá-lo de maneira recursiva, nós também podemos implementá-lo da mesma maneira. Que é o nosso próximo exemplo aqui, que é um exemplo recursivo do fatorial. Nesse caso aqui, nós temos uma função chamada fatorial R, que recebe um inteiro também, que vai ser o inteiro do qual vai ser calculado o fatorial. E o que essa função faz, basicamente, é verificar se por acaso esse número que eu recebi fatorial for 1, eu retorno 1 porque é a fatorial de 1, eu já sei qual é o valor dela. A fatorial de 1 é um valor conhecido, então serve muito bem para ser a nossa condição de parada. Quando eu tiver um 1, eu sei que eu respondo 1 como resultado. Qualquer outro número acima de 1, levando em conta que o nosso programa já teste se os números são maiores que 0 e coisa assim, mas qualquer número que não seja 1, eu posso retornar como o número em particular vezes a fatorial do número menos 1, que foi exatamente o que nós comentamos no slide anterior. A fatorial de 5, na realidade, é 5 vezes a fatorial de 4. A fatorial de 11 é 11 vezes a fatorial de 10. E você pode usar esse tipo de explicação para basicamente qualquer número. O fato aqui que vai acontecer é que quando você passa um número qualquer aqui, 10, 20, 5, o que for, ele vai retornar, se não for 1, ele retorna o número vezes a fatorial do mesmo número menos 1. E você vai chamar novamente esse programa. Quando você entrar novamente aqui, ele vai chamar o número vezes a fatorial dele menos 1, que já está diminuído de 1, e assim sucessivamente, até que você finalmente chegue ao caso de 1, onde você retorna 1 realmente, e os retornos todos vão acabar fazendo com que a fatorial seja calculada. Fica mais fácil explicar isso daqui com um organograma, com um gráfico explicativo, que é o que nós vamos fazer agora. Vou mover essa câmera novamente para cá, porque ela não vai atrapalhar nada que vai aparecer na tela. Então, eu só reduzi aqui o nome da função para fatr, e estou chamando também fatr para caber um pouquinho melhor na tela. E basicamente aqui o que eu faço é chamar essa função, a função fatr, a fatorial recursiva, com o argumento 5. Quero saber a fatorial de 5. 5 é um número muito bom para testar, porque ele é pequeno e porque todo mundo lembra do resultado que é 120, que a gente usa isso sempre em testes. Então eu chamo a fatorial de 5, e o que acontece na primeira chamada é que quando eu estiver aqui,
eu chamo a fatorial com 5, ele recebe o parâmetro com 5, e eu testo para ver se por acaso esse número é 1 ou não. Ele não é 1, então ele vai cair nesse próximo caso aqui, onde ele retorna para quem está chamando o número, que é 5, vezes a fatorial de 4. Só que eu estou chamando novamente a função, então eu estou retornando com uma chamada para a função. Mas basicamente o que eu estou fazendo é retornando 5 vezes a fatorial de 4. Esse retorno do 5 vezes a fatorial de 4 chama a função novamente. Então ele vai lá e chama, só que agora com 4 como parâmetro. Ele verifica se por acaso 4 é igual a 1, não é. Ele retorna então número vezes a fatorial de 3, retorna 4 vezes a fatorial de 4 menos 1, que é 3. Novamente esse número aqui, a função é chamada, 3 não é igual a 1, então ele chama novamente a função com 3 vezes a fatorial de 2, retorna com 3 vezes a fatorial de 2, que vai chamar a fatorial para 2, ele entra novamente aqui na função, testa para saber se é 1 e realmente ele não é, retorna 2, que é o número que foi chamado, vezes a fatorial de 2 menos 1, que é 1. Ele entra aqui, testa finalmente para saber se é 1, e nesse caso agora é, porque eu estou testando retornando 2 vezes a fatorial de 1. E agora eu tenho 1 como retorno, finalmente eu retorno 1. Percebam que eu tive vários casos onde eu retornava num vezes uma chamada novamente, ele chamava de novo. Retorna num vezes a chamada da função de novo, com outro parâmetro aqui, a cada chamada eu incremento o parâmetro que vai ser colocado. Mas eu chamo ela novamente, mas eu sei que como eu estou decrementando o número que está aqui, vai chegar um momento onde o número vai realmente chegar a 1. Então eu tenho uma condição de parada. E na condição de parada eu faço um retorno sem ser recursivo. A condição de parada tem que ser uma chance de você interromper a função ou de você retornar um valor dela sem a recursividade, sob pena de você criar realmente um loop infinito de chamadas recursivas que vai estourar a pilha e você vai acabar sem resultado prático ativamente nenhum. O principal funcionamento, a principal magia da recursividade vai se dar nas chamadas de retorno. Quando eu estou chamando todas as funções aqui, eu estou fazendo os meus pushes, eu estou colocando coisas dentro da pilha. Estou acrescentando coisas à pilha da chamada de função. Então faço os pushes de cada chamada. Então tem uma chamada para fatorial de 5, uma chamada para fatorial de 4 que está aqui, para fatorial de 3, de 2 e de 1. E isso aqui foram todas chamadas empilhadas. O que vai acontecer agora é que eu vou fazer o pop. Eu vou retornar essas chamadas todas, começando pelo retorno de 1, que é o nosso próximo caso aqui. Então, cheguei até 1. Esse aqui é o caso que eu tenho, return de 1. Ele retorna 1. Retorna 1 para quem? Para quem chamou essa fatorial. Essa chamada aqui era a fatorial de 2, lembram? Que na realidade ele chamou 2 vezes a fatorial de 1. Nesse retorno aqui, é a chamada de 2 vezes a fatorial de 1, e 2 vezes a fatorial de 1, 2 vezes 1. Isso quer dizer que o retorno da chamada da fatorial de 2 vai ser 2. Ele retorna 2, e esse retorno se dá para a chamada da fatorial anterior, que é o caso da fatorial de 3, onde ele recebe o retorno de 2, então 3 vezes a fatorial de 2 vai ser 3 vezes 2. Isso daqui é 6, e ele retorna isso para a chamada anterior, que era a execução da fatorial de 4, vocês estão lembrados. E na realidade, na chamada fatorial de 4, como ele retornou 6, e ele está retornando 4 vezes a fatorial de 3, ele retorna 4 vezes 6. Esse 4 vezes 6 vai ser 24, e ele retorna isso para a chamada da fatorial de 5. A fatorial de 5 vai ser 5 vezes a chamada para a fatorial de 4, que retornou aqui, 24, e a 5 vezes 24, que finalmente é o 120, e é a última chamada que eu tinha, portanto ele retorna 120 para a primeira pessoa que chamou essa função. Percebam que eu tive todo um conjunto de chamadas que aparentemente não chegavam a resultado nenhum. Quando chegou na última chamada aqui embaixo, quando chegou no último caso, que é o nosso caso base, quando ele chegou aqui, então ele começou a retornar. E daí retornou todos os resultados, um por um deles, até que eu chegue até o resultado final, que é a fatorial de 5.
Esse é o caso esse é o modo como a recursividade funciona. Se nós olharmos para esse algoritmo de forma geral, eu tenho aqui um conjunto de chamadas com push, onde eu vou chamando todas as funções, eu chamo até que finalmente eu chegue até o caso base ou até minha condição de parada, que é onde eu detecto que eu não preciso mais continuar, porque eu cheguei no limite. No caso fatorial, eu cheguei até o fatorial de 1, eu não tenho por que avançar abaixo disso. E daí eu começo a retornar os valores para as chamadas todas. E cada chamada de retorno vai retornando para a chamada anterior, até que no final eu acabo tendo o resultado feito. E isso são todos os pops que eu tenho da minha pilha de chamadas. Então eu desço chamando todos eles com push, push, push na pilha do programa, depois vou retornando todos os pushes com os pops e chego até o resultado que eu preciso. Essa é uma maneira elegante. Nesse caso aqui, com um algoritmo muito simples, não houve uma percepção maior de uma simplificação no algoritmo quando usando a recursividade. Bem, na verdade ele arrisca ter ficado mais complexo, mas é uma ferramenta bastante poderosa para um problema bastante pequeno. Quando nós formos aplicar isso em algoritmos mais complexos, como por exemplo um algoritmo clássico de ordenação, que é o Quicksort, ele é claramente recursivo, e no caso do Quicksort, sem a recursividade, o algoritmo seria muito mais complexo. E com o algoritmo mais complexo, você tem a chance de erros mais frequentes, e o entendimento do algoritmo em si acaba sendo seriamente ameaçado. Bom, essa aqui é a recursividade. Eu espero que esse exemplo tenha servido para mostrar um pouquinho para vocês como que os retornos das funções vão acabar montando o resultado final que nós esperávamos quando fizemos a chamada. Quem está chamando essa função não percebe que ela é recursiva, obviamente, só recebe o resultado depois. Então, recursividade é o caso, relembrando, de quando uma função chama a si mesma. É sempre imperativo você lembrar da condição de parada. Você tem que ter uma condição de parada sob pena da sua recursividade se tornar um loop infinito e ela perder toda a função que você pensava para a execução do programa. Como a recursividade usa a pilha de chamadas do sistema para armazenar as chamadas todas e depois retirar elas, então nós estamos fazendo push e pop dentro da pilha de chamadas do sistema, do seu programa. E é sempre importante lembrar que recursividade é um artifício de programação feito para tornar os seus programas mais simples, e tornando mais simples para que você ganhe em desempenho de programação. Você gasta menos tempo programando, você gasta menos tempo dando manutenção, gasta menos tempo tentando entender um código que você não havia visto antes. Ela não tem como intenção melhorar o desempenho de um programa. Na realidade, eventualmente ela pode até diminuir o desempenho do programa por conta de todas as chamadas de função. Eventualmente isso não é perceptível, eventualmente talvez ela consiga ficar mais rápido, embora não seja tão comum, mas a recursividade é feita para ganhar desempenho em programação, não desempenho do programa de forma geral. Eu espero que vocês tenham entendido, e é bom que vocês testem essa fatorial recursiva, fatorial não recursiva, para que vocês vejam isso funcionando, talvez debugar, talvez analisar com calma como o código executa, porque é um recurso muito bom para ter na caixa de ferramentas do programador, além de que muitos algoritmos e técnicas convencionais de computação usam recursividade, então é difícil que você possa refutar ela. Obrigado então, e até mais.